Pessoal, seguindo então aqui, para que nós possamos concluir os métodos alternativos de solução dos conflitos, falta falar do a quarta espécie dos métodos alternativos de solução de conflitos, que é a arbitragem. A arbitragem é o seguinte, ela é um mundo à parte, tá? Em relação ao processo civil tradicional que a gente aprende, estamos aqui aprendendo na faculdade. Em geral, os professores, eu pelo menos não aprendi nada de arbitragem na faculdade. As aulas de pós-graduação que eu dou, as pessoas relatam isso, que não aprendi nada de arbitragem na faculdade. Até os alunos mesmo que eu pego no 9º, 8º período relatam que não sabem praticamente nada. Porque é mesmo algo meio outsider, assim, vamos dizer. Mas existe. Nós temos que saber o que é arbitragem. Eu pretendo aqui com os senhores fazer mais do que uma mera menção. Eu vou tentar dar uma explicada o que é arbitragem, mas não dá, também não vou aqui, não é a minha pretensão dizer que os senhores vão sair expert e absolutamente aprofundado sobre a arbitragem. Eu até pretendo, sei lá como é que vai ser essa esfera, até pretendo escrever sobre a arbitragem, ver se eu publico um livro aí sobre a arbitragem, mas é um projeto para o futuro. Pois bem, a arbitragem ela é regida pela Lei 9.307 de 96. Essa é a primeira informação. Na arbitragem, nós temos a participação de um terceiro imparcial que tem poder decisório. E isso, portanto, lhe diferencia da mediação e da mediação e da conciliação. Nós vimos que na negociação não tem terceiro, na mediação e na conciliação tem terceiro, mas o terceiro não tem poder decisório. O que diferencia a mediação da conciliação é a postura do terceiro. Na mediação a postura é passiva, na conciliação a postura é ativa. Na arbitragem tem terceiro imparcial, desinteressado na solução da controvérsia, e esse terceiro tem poder decisório. Esse terceiro é o árbitro. Quem é o árbitro? O árbitro é qualquer pessoa capaz, indicado pelas partes. É um sujeito que tem poder decisório, que é nomeado pelas partes. Vai resolver o conflito de interesse, vai decidir o conflito de interesse, e não é juiz de direito. Não é um agente do Estado. Então, é como se fosse, vamos assim dizer, aspas, né? Aspas duplas aqui. Justiça privada. Quando eu digo justiça privada, entre aspas, não é fazer justiça com as próprias mãos. Não é nesse sentido. Nós vimos que é vedada a autotutela. Exercício arbitrário das próprias razões. Não pode. Justiça privada é porque não é pública. Não é a jurisdição estatal clássica do fórum, do juiz, aprovado no concurso público. O árbitro é, aspas, um juiz privado. É qualquer um. Eu posso ser árbitro. Você que está ouvindo pode ser árbitro. Basta, tão somente, mas não é tão, isso não é fácil, né? Basta que as partes envolvidas no conflito de interesse lhe submetam à solução da controvérsia. Então tem que ter dois sujeitos que estejam em comum acordo e lhe deem a solução. Quer dizer, é só isso, né? Acontece que esse só isso não é pouca coisa, né? Mas se esse fenômeno vier a se manifestar, a arbitragem é regida por lei, é um instituto válido no direito brasileiro. E aí nós veremos aqui as características. A decisão judicial, a decisão do árbitro, a decisão do árbitro é chamada de sentença. É a sentença arbitral. Já que eu falei, vamos tratar dela. A decisão do árbitro é uma sentença. É chamada de sentença arbitral. Isso se encontra no artigo 31 da Lei da Arbitragem. Lei da Arbitragem é essa lei, 9.307 de 96. Tem os mesmos efeitos da decisão de um juiz de direito. A decisão arbitral, a sentença arbitral, não depende de homologação judicial. Para que ela produza efeito, para que ela valha, ela não depende de homologação judicial. Então ela vale de per si.
Você instituiu a arbitragem, o árbitro julgou, você tem uma sentença arbitral, é para aplicar. É válida, produz efeitos. Vale tanto quanto uma sentença de um juiz de direito. É uma sentença arbitral. Não depende de homologação. Isso porque na lei anterior da arbitragem, antes dessa lei de 96, a lei anterior dizia que a decisão do árbitro tinha que ser homologada pelo juiz, o que fragilizava a arbitragem. Na lei atual, não depende de homologação. Então trouxe muita força para a arbitragem. O Código de Processo Civil, no artigo 515, inciso 7º, prevê que a sentença arbitral é título executivo judicial. Os senhores não viram, evidentemente, o que é título executivo judicial. Muito resumidamente, título executivo judicial é o que permite que o Estado dê início à execução. Execução como aquela atividade que busca a efetivação das decisões. Como eu lhes disse, o juiz pode agredir o patrimônio do réu e entregar para o autor. Isso é feito na atividade executiva, na execução. Claro que o juiz não faz algo tão agressivo quanto agredir o patrimônio do réu em todo e qualquer caso. A parte tem que demonstrar minimamente que tem direito a isso. E essa demonstração mínima se dá pela apresentação de um título executivo. A sentença do juiz de direito é um título executivo. Mas a sentença do árbitro também é um título executivo. Vejam que estão no mesmo artigo. Eu vou lá no artigo 515. Olha a importância disso. Olha a importância disso. Isso me parece paradigmático. Olha só, 515. São títulos executivos judiciais cujo cumprimento, a efetivação, se dará de acordo com esse título. Os senhores verão depois. O que é título executivo judicial? Aquele TEJ meu ali. As decisões proferidas no processo civil. A decisão de um juiz. Deixa o final para depois. Inciso 7º. A sentença arbitral. Então, está no mesmo inciso, vale tanto quanto a decisão de um juiz de direito e a decisão de um árbitro. Vejam a importância disso. Então, está aí as considerações sobre a sentença arbitral. Vocês poderiam pensar, como assim uma decisão de um árbitro, de um agente privado, qualquer agente capaz, eu vou decidir, vou fazer algo parecido com o que um juiz de direito faz? Como assim? Será que pode isso, Arnaldo? Pode. O STF já afirmou que isso é constitucional, inclusive. Já foram bater no STF e foram lá falar que isso é inconstitucional por conta do acesso à justiça e tudo mais. O STF, nesse procedimento aí, ó, SE 5206, afirmou que a arbitragem é constitucional. A constitucionalidade da arbitragem foi afirmada nessa decisão aí. Homologação de sentença estrangeira 5206. O digníssimo STJ já afirmou a natureza jurisdicional da arbitragem nessa decisão aqui, ó. A natureza jurisdicional da arbitragem foi afirmada no conflito de competência número 157099 do STJ. Veja, a natureza jurisdicional. O que o árbitro faz, a sentença arbitral, é jurisdição. Nós falamos sobre isso lá na primeira aula. Jurisdição é uma atividade que é desempenhada, em geral, pelo Poder Judiciário, mas não exclusivamente. O Legislativo presta jurisdição, que é uma atividade. No processo de impeachment, é jurisdição. E qualquer um do povo pode prestar jurisdição pela arbitragem. Basta que seja escolhido pelas partes. Esse basta não é tão fácil assim, né? Primeiro você tem que ter consensualidade entre as partes. As partes estão em conflito quanto ao mérito,
quanto ao pano de fundo, mas tem uma consensualidade mínima que é o seguinte: não queremos ir para o judiciário. Nós queremos que o Arthur resolva. Então tem consensualidade na indicação. E segundo, tem que ter confiança no árbitro. Né? Então as partes decidem lhe submeter, as partes confiam em você. É isso que o árbitro tem que ter. O que não é pouca coisa, né? Mas se tiver essa confiança das partes, ok. O que o Estado está dizendo é o seguinte: sejam felizes. As partes sejam felizes fora do judiciário. O árbitro seja feliz fora do judiciário. E se resolver o conflito de interesse, se as partes ficaram satisfeitas com a decisão do árbitro, sejam felizes. Tá ótimo. Obteve-se paz social. Tá tudo resolvido. Para mim, Estado, tá bom, ok, topo. Tanto topo que eu regulamentei por lei. Essa é a arbitragem. Quais são os requisitos da arbitragem? Porque o Estado regulamentou. Também isso não é em qualquer caso. Está no artigo 1º da lei da arbitragem. Em primeiro lugar, exige-se capacidade das partes. Para que você institua a arbitragem, tem que ser partes capazes. Em segundo lugar, a arbitragem deve versar sobre direitos patrimoniais disponíveis. Você não vai cogitar, por exemplo, de uma interdição, que um árbitro decrete alguém interdito, interdição de alguém. Porque aí não é direito patrimonial, não é um direito disponível, é o estado de capacidade da pessoa. Você não vai tratar de paternidade na arbitragem. Então tem algumas questões que estão fora da arbitragem. A arbitragem é para tratar de questões patrimoniais, quem deve a quem, dinheiro das partes, problema das partes. Se as partes querem uma solução pela jurisdição tradicional, o Estado está lá para isso. Acesso à justiça. Se as partes querem a jurisdição prestada pelo árbitro, o sujeito que elas confiem, sejam felizes com o árbitro. Esta é a lógica. E o terceiro requisito, não menos importante, é a consensualidade. Preenchido esses 3 requisitos, partes capazes, uma demanda que verse sobre direitos patrimoniais disponíveis, as partes estão em consenso quanto à nomeação do árbitro, como eu lhes disse, sejam felizes perante a arbitragem. Vamos lá. Convenção de arbitragem. Como é que se institui a arbitragem? Como é que nós vamos saber que não vamos para o Poder Judiciário, vamos para a arbitragem? Pela convenção de arbitragem. As partes convencionam a arbitragem. Uma relação negocial, portanto, contratual. As partes celebram um ajuste de vontade. Uma vontade consensual, que decorre de uma vontade livremente manifestada, capacidade das partes. A convenção de arbitragem, ela se subdivide. São 2 espécies em cláusula compromissória. A cláusula compromissória está nos artigos 4º a 8º da lei da arbitragem. Não me proponho aqui a estudar isso, apenas uma menção, até pela hora. Cláusula compromissória, artigos 4º a 8º. O que é a cláusula compromissória? O nome já indica. É um compromisso arbitral, um compromisso de instituir a arbitragem, previsto em uma cláusula expressa em um contrato, cláusula compromissória. A cláusula compromissória, ela é celebrada antes do conflito de interesse. Então, o contrato que une as partes capazes, que prevê várias disposições, que tem várias cláusulas, tem uma delas que afirma o seguinte: se um dia tiver qualquer tipo de conflito entre as partes, elas não vão para o judiciário. Elas vão resolver perante a arbitragem. Elas vão instituir a arbitragem, fulano de tal vai ser o árbitro. A cláusula compromissória pode ser cheia ou em preto, ou vazia ou em branco. O que é cheia? Cláusula compromissória cheia. É quando você, na cláusula compromissória, já diz de modo cheio, completo,
já preenche, já deixa em preto o contrato de quem vai ser o árbitro, qual vai ser o procedimento, como é que vai decidir, tudo que nós veremos a seguir das características da arbitragem. Quando tudo que você pode definir, você já define logo na cláusula. E a contrário senso, a cláusula vazia é quando as partes só mencionam que vão para a arbitragem, sem definir completamente como é que vai se dar a arbitragem. As partes podem dizer assim, qualquer conflito de interesse que envolva esse contrato, as partes não vão para o judiciário. As partes vão instituir a arbitragem, ponto final. Cláusula compromissória, instituição da arbitragem, vazia, nada mais se disse. Aí depois, se tiver conflito de interesse, elas vão ter que se reunir para decidir como é que vão resolver aquilo. Porque uma consensualidade mínima tem, tanto que tem a cláusula. Além da cláusula compromissória, nós temos o compromisso arbitral. O compromisso arbitral, previsto nos artigos 9º a 12 da Lei da Arbitragem, ele é posterior ao conflito. O compromisso arbitral ele é instituído após a ocorrência do conflito. Então ele não é prévio, ele já é após. O compromisso arbitral pode ser posterior a uma cláusula compromissória ou não. Nós podemos ter uma cláusula compromissória em branco, como vimos, e depois o compromisso arbitral que vai complementar. Ou podemos ter, as partes nada preveram sobre a arbitragem. Então era um contrato que nada falava que não ia para o judiciário, mas deu problema, deu ruim. As partes se reuniram, chegaram a uma consensualidade mínima lá na negociação, e a consensualidade mínima era, não vamos para o judiciário. Vamos instituir a arbitragem. Se não tinha a cláusula, vão instituir a arbitragem como? Já deu ruim. Vão instituir a arbitragem como? Pelo compromisso arbitral. E, em geral, o compromisso arbitral, justamente como já é posterior ao conflito, o compromisso arbitral, por uma questão lógica, ele já é em preto ou cheio. Que as partes já definem as características da arbitragem. E aí vamos a elas. Acabando o nosso encontro, as características da arbitragem. Primeira das características nós já vimos, que é a escolha do julgador. A escolha do julgador. Isso os senhores encontrarão no artigo 13 da Lei da Arbitragem. No Poder Judiciário, você não escolhe o julgador. Nós temos lá a garantia do juízo natural, que nós vimos, ninguém escolhe ninguém. É vedado o tribunal de exceção, o Estado não pode escolher as partes, não pode direcionar o julgamento, nem as partes podem escolher o julgador. Nós temos a livre distribuição, critério objetivo, vai por sorteio. Na arbitragem, as partes podem escolher. É da lógica da arbitragem a escolha do árbitro. Há uma confiança no tribunal arbitral, na corte arbitral, no árbitro específico. Eu estou mesmo agora com a editora, celebrando tá para sair o livro. No último contrato que nós assinamos, tem lá uma cláusula dizendo que qualquer conflito de interesse que venhamos ter, uma cláusula arbitral, qualquer conflito de interesse que venha a ter, cláusula compromissória arbitral, qualquer conflito de interesse que venha a ter, será resolvido pela Câmara de Arbitragem de São Paulo, que é uma das melhores câmaras de arbitragem do Brasil, pela confiança que nós temos na Câmara de Arbitragem de São Paulo. Pode ser pela Câmara, pelo tribunal ou por um árbitro específico. Mas nós podemos escolher o julgador. Então, pela credibilidade aqui, pela autoridade do julgador, o que é inimaginável no Poder Judiciário. Segunda, você pode escolher o procedimento. O procedimento, no artigo 21, me perdoem, 21 da Lei da Arbitragem, vou copiar aqui para seguir aquele nosso combinado. Artigo 21 da Lei da Arbitragem. O procedimento judicial, ele é seguido pela lei.
O juiz não pode inventar. Por mais que o juiz tenha um poder de adaptação, nós veremos isso, mas é excepcionalmente justificado. O juiz pode inverter um ato, tal. Mas o procedimento, devido ao processo legal, ele é previsto em lei. Aqui na arbitragem, as partes podem instituir o procedimento que elas quiserem. Se as partes quiserem instituir que cada uma vai ter 6 meses para se manifestar, elas podem. Ao contrário, se elas quiserem instituir que cada uma vai ter 6 horas para se manifestar, elas podem. Elas são livres para instituir o procedimento. Não vai ter prova, ok. Não vai ter prova pericial, não vai ter prova testemunhal, ok. Sejam felizes. O procedimento é de vocês, porque o direito é disponível, porque vocês são partes capazes. Sejam felizes. Se entendam aí com o árbitro que vocês instituíram. É possível, como nós já vimos, a instituição de julgamento por equidade. Julgamento por equidade, artigo 2º da lei de arbitragem. É possível que as partes digam para o árbitro: olha, árbitro, julgue de acordo com o seu coração, com o seu senso de justiça. Esquece o direito. Esquece o ordenamento jurídico. Julgue com o seu senso de justiça. Julgamento por equidade. É possível que as partes venham a determinar a regra de julgamento. A regra de julgamento está nos parágrafos 1º e 2º da lei da... Parágrafos 1º e 2º do artigo 2º da lei da arbitragem. Esse mesmo que trata no caput da possibilidade de julgamento por equidade, nos parágrafos vai dizer que as partes podem convencionar qual é o critério de julgamento. Por exemplo, as partes podem dizer que o juiz vai julgar de acordo com o Código da França. Excelência, julgue com base no Código Civil da França. Pode. Pense no contrato internacional. É uma exceção ao Lex Fori. Não importa para o Estado. As partes que se entendam. A lei autorizou. As partes podem convencionar o critério de julgamento. Vamos lá que temos pouco tempo. As partes podem convencionar um sigilo. Artigo 2º, parágrafo 3º, a contrário senso da lei da arbitragem. A arbitragem pode ser sigilosa. Isso, em muitos casos, para muitas empresas, isso pode ser tudo de bom. Veja, o sigilo é o oposto da publicidade, que é a regra na jurisdição estatal. Então veja, imagine 2 empresas parceiras econômicas. E deu ruim na interpretação de uma cláusula. Elas não vão deixar de ser parceiras econômicas. Elas querem resolver um conflito de interesse. Um diretor de uma não concorda com o diretor da outra quanto à interpretação de um contrato. Que foi até outros diretores anteriores que celebraram. Não, está escrito tal coisa. Não é isso. Não, não é aquilo. Não, beleza, então vamos fazer o seguinte. Vamos nomear fulano de tal para ele resolver o que ele entende. E o que ele decidir, nós vamos seguir. Ah, beleza. A gente não briga, não quebra a nossa relação. Vamos propor lá, então, na arbitragem. A gente divide os custos, tal, vai ser bom para todos nós. Não quebra a nossa relação de amizade. Não fica aquilo, foi impositivo, ele mandou fazer assim, assado. Vamos deixar que o árbitro decidir. Vamos botar um sigilo. Fica só entre nós 3. A minha empresa, a tua empresa e o árbitro. Ninguém mais pode saber. Porque esse tipo de situação cai na mídia, despenca na Bolsa de Valores. Tem processo judicial entre as empresas tais e tais. Está abalada a relação entre elas. Até explicar que focinho de porco na tomada, no processo judicial, a publicidade é a regra. Na arbitragem pode instituir o sigilo. As partes podem fixar prazo para a solução. Artigo 23 da lei da arbitragem. Na tutela jurisdicional, na jurisdição estatal, por mais que nós tenhamos lá a duração razoável do processo, preocupação com a celeridade, não tem prazo máximo para julgamento. Muito pelo contrário,
A fama do judiciário é morosidade, é demora no julgamento. Na arbitragem, você pode... Árbitro, fulano, aceita ser árbitro? Nós vamos te pagar tanto. Só tem um detalhe. O procedimento é esse, vai ter que julgar de tal forma, o critério vai ser esse, e tem que julgar em 6 meses, quer? Nós só temos interesse para resolver em 6 meses. É pro bem, pro mal, nós vamos decidir o que o senhor decidir, mas em 6 meses. Prazo máximo 6 meses. Quer? Topa? Tem, olha que maravilha. As partes podem instituir prazo. Estamos acabando. A instituição da arbitragem gera a exclusão da jurisdição. Quando as partes pactuam que vão para a arbitragem, elas a princípio não podem demandar perante o poder judiciário, porque aí vai prevalecer o critério do pacta sunt servanda, a força dos contratos, né? Então, a exclusão da jurisdição, artigos 337, parágrafo 5º e 485, inciso 7º do CPC. Então, se uma delas se arrepender, não quer mais a arbitragem, quer ir para a jurisdição, ela propôs a jurisdição estatal, propôs a ação, petição inicial, a outra pode alegar, não, tem que ir para a arbitragem. Se o juiz já acolher e reconhecer como válida a cláusula arbitral, realmente o juiz não julga. Está lá no 485, inciso 7º. E aí, para encerrar a aula, bateu o meu limite, o senhor pode estar pensando, então, qual é a diferença? O árbitro é um juiz de direito, né? A lei da arbitragem até diz que no desempenho das funções, o árbitro é equiparado a juiz de direito. Pelo que o senhor está falando aí, professor, o árbitro tem até mais poderes que o juiz, né? Bom, a diferença do juiz de direito, aprovado em concurso público, magistrado, juiz estatal, e o árbitro, é que o árbitro, para encerrar o encontro, o árbitro, ele é desprovido de poder de polícia. O que diferencia o árbitro do juiz de direito é que o juiz de direito tem o poder de polícia. O juiz de direito determina e, se for descumprido, ele amarra a imperatividade do Estado. O árbitro, ele para na decisão. Ele decidiu, não cumpriu, ele não pode fazer nada. Ele não pode agredir o patrimônio. Por exemplo, o árbitro marcou uma audiência. A testemunha tem que vir. Se a testemunha não vier, ele não pode conduzir sob vara. Já devem ter chamado. Não pode mandar a patame lá e trazer a testemunha. O juiz de direito pode. Então o árbitro, ele é como se fosse juiz de direito, pero não mútuo, sabe? Esse poder de polícia, essa autoridade mesmo de impositividade, coercitividade, ele não tem. Ele para na decisão, na definitividade. Esse atributo de executividade, de efetivação, só o juiz de direito tem. Tanto que a sentença arbitral é um título executivo judicial, como nós vimos. Se a parte descumprir a decisão do árbitro, não é o árbitro quem efetiva, é o juiz de direito quem efetiva. Ok? Até passei do meu limite. É isso, vamos ficando por aqui.